Fala, 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 estudante! Olá, sou o Victor Manuel. E eu sou a Lavínia de Souza. Hoje nós iremos começar nosso primeiro episódio do nosso podcast Fala Estudante. Gostaríamos de apresentar nossa professora, membro do conselho, exemplo de disciplina e dedicação no MF Maria José Costa de Moraes. Com vocês eu apresento Silvia. Silvia, você pode se apresentar para nossos ouvintes, aqueles que ainda não te conhecem? Ei, pessoal! Nossa, eu confesso que estou bem. Eu tenho que olhar para a câmera. Então, confesso que eu estou bem emocionada. Eu achei o máximo ser convidada para esse primeiro episódio. E justamente com essas duas pérolas e as outras duas pérolas, meus grandes alunos do 6º ano D. Então eu fiquei muito feliz e eu sou Silvia, sou a professora de Geografia do Maria José e eu já atuo aqui na Prefeitura de Vitória desde 2002. Eu sou do concurso de 2001. 2002 eu cheguei na rede municipal de Vitória e eu entrei no Maria José em 2003. 2003 eu entrei no Maria José. A diretora era Karina, também professora de geografia. Eu entrei para trabalhar no lugar dela. Mas logo que eu entrei em 2002, eu fui trabalhar no FLA. Logo de cara, assim, eu amei a comunidade, eu amei os professores, eu amei os alunos, era encantador trabalhar aqui. Tanto é que eu nunca mais saí daqui. E nós professores, todos os anos, temos a oportunidade no final do ano de entrar num concurso de remoção e sair da comunidade. Eu não quis, gente. Eu fui ficando, trabalhando no FLA, trabalhando aqui. Aí teve um período que eu saí daqui e fui trabalhar em Vila Velha. Passei no concurso em Vila Velha. Também amei a comunidade que eu trabalhava em Vila Velha, lá em Vale Encantado. Aí passei no outro concurso de Vitória para efetivar, né? Prestei prova e tudo. Me efetivei, voltei para cá, mas eu nunca saí daqui. Sempre com 2 cadeiras, uma aqui e lá, ou sempre aqui. E no Maria José eu estou até hoje, gente. Eu amo essa escola. Eu tenho o maior prazer de vir para essa escola. Então eu me encontrei aqui enquanto profissional. Eu sou formada em História. Sou formada em Ciências Sociais, sou formada em Geografia e bacharel em Direito. Mas eu literalmente, eu gosto, me dá um prazer tão grande de estar aqui com vocês, de estar nessa comunidade. Nós gostaríamos de saber um pouco mais sobre a sua história no Maria José Costa de Moraes. Então, é justamente isso. Eu cheguei aqui em 2003, contrato. Depois eu peguei novamente um contrato. Depois eu peguei novamente um contrato. Aí foi 2003, 2004, 2005. 2006, 2007 foi quando eu passei no concurso de Vila Velha. Eu fui para lá, então eu fiquei no FLA e fiquei em Vila Velha. Depois eu passei em outro concurso aqui do município de Vitória. Retornei para cá. E aqui eu tô até hoje. E aqui, antigamente, eram séries. Eu trabalhava da 5ª série à 8ª série. Aí, depois mudou a nomenclatura para ano. Então, eu trabalho do 6º ao 9º ano. Encerraram as turmas de 9º ano. Nós ficamos aqui com as turmas do 6º ao 8º ano. E agora eu tô trabalhando Geografia e prática experimental, porque a nossa carga horária foi quebrada, né? Diminuiu-se em função da inserção de prática experimental, de projeto de vida. Então eu trabalho com geografia do 6º ao 8º e prática experimental. E tô na torcida para o 9º ano voltar para a escola. Porque todas as vezes que eu encontrava com os pais, eu falava assim, ai gente, que triste, os meninos vão sair no 8º ano.
ai, que triste, eles vão sair no 8º ano. Porque eu assim, o meu desejo era que os alunos ficassem aqui até o 9º ano. Porque, assim, na minha modesta opinião de profissional, né, mãe profissional, eu penso que o menino tem que concluir toda etapa do ensino fundamental na escola onde ele começou a estudar. Então, se eu comecei a estudar no Maria José no 6º ano, eu vou até o 9º ano no Maria José. Porque aqui a gente forma tudo, forma cidadão, forma o caráter da pessoa, a gentileza do dia a dia. Muito obrigada, me desculpe, por favor. Então, assim, a escola, ela tem essa responsabilidade, esse papel. Não que eu nem me considero educadora, gente, nem me considero educadora. Eu sou a professora de geografia. Eu tô aqui para ensinar geografia. Mas não tem como, é inato, assim, você ensinar, por exemplo, você conversar com o menino falando: bom dia, boa tarde, me desculpe, por favor, como você tá? Às vezes que eu chego na sala de aula, né, falando inglês com vocês, né? Hello, guys, good morning, good afternoon, how are you? O que mais que eu falo com vocês? Ai, meu Deus, agora me fugiram as palavras que eu uso com vocês. Entendeu? Até também para tentar incentivá-los também numa segunda língua, né? E então, assim, a minha caminhada desde 2002 até agora, gente, 2025, gente, é muito tempo. É muito tempo dentro de uma mesma região, dentro de uma mesma escola. Então, quando o profissional fica, Vitor e Lavínia, o profissional fica porque o profissional gosta da escola. Se a gente não gostasse, nós não estaríamos aqui. E assim, eu tive grandes alunos assim, passaram pela minha história profissional aqui nessa escola. Você pode nos contar o que te motivou para trabalhar como professora? Então, um professor. Gente, quando eu fiz o curso de História, eu tive um professor maravilhoso, Zé Marcos. Eu era apaixonada em Zé Marcos, assim, porque ele tinha tanto conhecimento, o cara era tão inteligente. Aí eu pensava, nossa, eu quero ser igual o Zé. Que o Zé Marcos era muito bom. Ele tinha um bigode, ele tinha um cabelinho branco, um bigode branco. E ele era descolado, sabe? Um cara articuladíssimo. O cara falava bem, com uma fluência. Eu pensava, nossa, eu quero ser igual o Zé Marcos. O Zé Marcos é um gênio, mas ele era professor de geografia. Mas ele dava umas aulas no curso de História. Aí, quando eu conheci o Zé, eu falei, não, eu quero fazer isso. Mas aí eu pensei, não, eu vou terminar o curso de História, depois eu vou fazer Geografia. Mas por algum motivo eu resolvi fazer Ciências Sociais. Eu terminei História, gente. Depois eu fiz mais 4 anos de Ciências Sociais, vocês não estão entendendo, né? Já eram 7 anos estudando na graduação. Aí depois eu pensei, não, cara, eu vou fazer Geografia agora. O Zé é o meu inspirador. Que professor maravilhoso. O cara sabia tudo de geopolítica. E eu amo essa parte de geopolítica internacional. Sabe? Ele sabia tudo de humanas. Eu amo essa parte de humanas também. Sabe? Falar, por exemplo, sobre movimentos, fluxos populacionais, migração, por que as pessoas migram, as causas e, posteriormente, as consequências. Eu gosto de falar dessa questão da supremacia dos Estados Unidos. Eu gosto de falar, por exemplo, dos blocos econômicos. Eu amo falar sobre essas coisas. Sempre me interessei bastante, mas o Zé Marcos foi um grande incentivador e um grande inspirador na minha vida. Conte um pouco para nós, um pouco da sua experiência trabalhando no Maria José. Minha experiência. Menina, então, Lavínia. Ai, rapaz, falar sobre experiência, porque cada profissional tem a sua própria experiência, né? Mas eu parto muito da disciplina, gente. Desculpa aí, povo. Se não tiver disciplina dentro de sala de aula, imagina eu
chegando para trabalhar, ou o professor Emanuel, ou a professora Miss Clara, por exemplo. Miss Clara dá aula para vocês. Ou, por exemplo, Miss Lavínia de História do ano passado, não é? O Elandro que saiu. Imagina se nós chegássemos, adentrássemos a sala de aula e a sala, aquela zona, aquela bagunça, aquela conversa desenfreada. Vocês não iam entender nada o que eu tentaria falar, eu tentaria explicar. Precisa de disciplina. Porque vocês não me ouviriam. Eu não conseguiria ouvir vocês, vocês tampouco me ouviriam. Então, quando a gente chega lá, adentra as portas da sala e fica paradinho lá na frente olhando, é para a turma acalmar, não é? Para a turma sentar, cada um voltar para o seu lugar. Porque se tem um mapa de sala, eu tenho que seguir o mapa de sala. Eu não posso sentar onde eu quero. Hipótese alguma, eu tenho que seguir o mapa de sala. Se nós colocamos vocês dentro de um mapa de sala, é porque nós percebemos que os lugares aonde vocês estarão sentados, eles vão contribuir, esse lugar vai contribuir para você focar, para você prestar atenção, para você adquirir o conhecimento. Então, eu parto primeiramente da disciplina, né? E eu não sou uma professora de brincadeirinhas. Vocês estão convivendo comigo agora, vocês estão percebendo. Eu sou realmente uma profissional, eu sou séria, mas é da minha essência. Eu sou séria, eu entro séria e eu saio séria. E, às vezes, eu falo com vocês, Dona Lavínia, Senhor Victor, Senhor Adrian Gonzalez, Senhor Davi, Senhor Danilo, Senhor Cauã Cardoso, Dona Emanuele, Dona Isabelle. Vocês já perceberam? Sim. Então eu trato vocês de uma forma, eu sei que você não é senhor e ela tá um pouco dona, né? Ela é uma senhorita e você é um jovem. Mas assim, é até para criar um clima de respeito. E vocês precisam estar cientes, né? Porque se não tiver foco na sala de aula, naquele momento, gente, a matéria não vai fluir. Desculpa aí. Não flui. Precisa mesmo, eu preciso estar centrada. Eu preciso estar focada ali no que a professora está falando, no que a professora está explicando. No slide, por exemplo, da professora Maria da Penha de História. Na aula da professora Juliane. Entendeu, galera? Na aula do professor, preciso estar focada. Se eu não tiver aquele foco, aquela concentração, não vou conseguir. E eu sei que, às vezes, o nosso pensamento se perde. Se perde. Você também não pode falar 50 minutos da aula. O menino, ele não vai dar conta de absorver tanto conhecimento, tanto conteúdo. Então, você vê que numa aula, você tem que entrar, fazer a chamada, organizar a sala. Primeiro, organizar a sala. Fazer a chamada. Introduzir o tema. Passar uma atividade. Para o menino poder absorver o conteúdo que o professor está ensinando. Tá entendendo? Às vezes, por exemplo, um conteúdo, você não consegue em uma aula você trabalhar um único conteúdo numa única aula. Não. Aí você divide aquele conteúdo em 3, 4 aulas, 5 aulas. Agora você imagine com toda a turma conversando. Você vai trabalhar 10 aulas com o mesmo conteúdo. Por quê? Porque a turma não concentra. Se eu não consigo concentrar e centrar, como é que eu vou absorver aquele conteúdo? Entendeu? Então eu parto da disciplina, do foco, da concentração, tá? Dessa formalidade, da responsabilidade de ser um aluno. Gente, vocês não estão aqui para brincadeira. Aqui não é lugar de brincadeira, tá? Aqui é um lugar mesmo, assim, para eu adquirir conhecimento. Porque esse conhecimento vocês vão levar pro resto da vida.
Vocês vão perceber como isso vai ajudar vocês quando vocês tiverem 20 anos, 25, 30 anos, porque é tudo uma sequência, uma cadeia de conteúdo, entendeu? Vocês precisam absorver o máximo possível de conteúdo. Isso é de vital importância quando vocês chegarem no ensino médio e no ensino superior, quando vocês estiverem na universidade. Creio eu que vocês chegarão na universidade. Estou aqui na torcida. Qual você acha que seria a melhor medida que a escola pode tomar para melhorar a educação? Melhor medida? Isso. Meu Deus, são tantas, né? Exigir mais disciplina, exigir mais responsabilidade do menino, porque às vezes assim, você marca a prova, vamos lá, marquei a prova, aí você recebe o calendário da prova, beleza? Então, o que você tem que fazer? Você recebeu o calendário da prova, o agendamento das provas, já tem que começar a estudar. Aí você recebe o calendário da prova. Você não estuda para a prova? Como assim, gente? E aí, quantos meninos chegam no dia da prova? Ih, tem prova, mas eu nem sabia. E eu não lembrei, esqueci. Aí mas cadê o calendário que você recebeu? Quando você vai olhar, aí o menino abre a bolsa e começa a procurar o calendário. Não, mas você não me entregou? Então, claro que a escola entregou, a coordenação entregou, a pedagoga entregou. Aí quando o menino abre a bolsa, quando ele vai ver, tá o calendário das provas todo amassado lá no fundo da bolsa. Por quê? Ele não pegou esse calendário, não colou numa agenda ou no próprio caderno, para poder ele lembrar, para ele poder estudar. Aí o menino não consegue responder as questões. Aí a gente tem que preparar uma segunda prova, uma outra atividade avaliativa. E às vezes, quando é uma segunda atividade avaliativa, esse menino também não se preparou, porque ele sabe que lá no final do trimestre ele vai ter uma avaliação trimestral. Porque cada atividade avaliativa, para cada atividade avaliativa, uma recuperação. E aí, se você não conseguiu fazer, você não conseguiu tirar uma nota boa nas recuperações paralelas das atividades avaliativas, aí o menino ainda pensa, eu tenho uma terceira chance lá, eu tenho uma outra chance que é a avaliação trimestral. Então, gente, parte da responsabilidade. Falar com os pais, chamar os pais desses meninos para vir à escola, comunicar os pais, olha, seu filho não está estudando, o seu filho não se preparou para a prova, mas ele está sabendo da prova, porque às vezes quando vocês não recebem o calendário, os professores agendam a data das provas no quadro, gente. Coloca a data da prova no quadro e coloca o assunto da prova. Então os meninos estão cientes, os professores pedem, por favor, anotem. Gente, vocês anotaram? Pessoal, vocês anotaram? Gente, tá ali, ó. Olha ali a data da prova, o dia da prova. Gente, olha o assunto, vocês anotaram? Gente, aí você vai durante a aula todinha falando. Chega às vezes no final da aula, o menino não anotou. O menino não anotou. Aí o que a gente tem que fazer? De mesa em mesa, olhando para ver se o menino registrou a data da prova e o conteúdo da prova. Então, além da disciplina, a responsabilidade do aluno. Sinto muito, gente. Hoje vocês não podem dizer que vocês não sabem de nada, vocês sabem de tudo. A internet está aí. O Google está aí. Você está entendendo? Você tem várias opções de estudo. E atrelado a isso, chamar os pais. Os pais precisam estar cientes do que está acontecendo com o menino dentro da escola, ainda mais no ensino fundamental. Porque no ensino fundamental, de fato, os pais são os responsáveis. Os pais têm essa responsabilidade com o filho, porque vocês ainda são menores. Então, vocês têm ali o zelo da família, daquele responsável, cuidando de vocês. Então, os pais, eles têm que ser chamados para serem avisados, informados da responsabilidade desse menino na escola. O que você falaria para os pais que estão escutando hoje o nosso podcast, que não fazem visitas para saber se seus filhos na escola?
que não fazem visitas? Os pais, por favor, venham à escola, independentemente de vocês serem chamados ou não. Vocês precisam vir à escola. Vem de surpresa. Às vezes, quando nós chamamos alguns pais aqui para resolver algumas situações, nós sempre pedimos aos pais: gente, aparece aqui de vez em quando, mas não fala pro menino não. Não conta nada para ele, pega ele de surpresa. Conversa com a pedagoga, conversa com a coordenação, pede para chegar até a porta da sala onde o garoto está estudando. E aí pede a coordenadora para chamar o menino e aí conversar com ele ali no corredor, conversar com ele na sala da coordenação ou na sala da pedagoga. Então, vocês precisam vir à escola, é essencial que vocês venham. Venham aqui, porque nós não conseguimos, num período de 5 horas, executar um trabalho. Quer dizer, o dia tem 24 horas. Esses meninos, em muitas escolas já têm o tempo integral, mas tantas outras não têm. Então, o Maria José, por exemplo, não é uma escola de tempo integral. Então, dessas 24 horas, o menino fica na escola 5 horas. E no restante do dia, o que esse menino está fazendo? Será que ele está na fundação? Será que ele está lá na quadra jogando uma pelada? Ele está no judô? Aonde esse menino está? Está na casa de algum parente? Ele foi fazer alguma compra no supermercado? Então, o que a gente constrói em 5 horas de trabalho, às vezes lá fora é desconstruído. Então, nós precisamos do apoio de vocês. Vocês precisam olhar o caderno dos meninos. Vocês precisam verificar a data, porque todas as vezes que nós entramos na sala de aula, nós registramos a data, nós registramos o tema, o conteúdo que a gente vai trabalhar em sala de aula, se é um exercício, se é um conteúdo novo, se é o mesmo conteúdo, se é, por exemplo, um documentário, se é um filme para trabalhar alguma questão dentro das matérias, se é uma aula de informática, o menino tem registrado, ele tem que ter registrado isso no caderno. Então, pais, vocês precisam vir à escola e vocês precisam olhar o caderno dos meninos. Isso não significa também que você vai olhar os cadernos e que você vai ver um conteúdo todos os dias no caderno. Então, por exemplo, semana passada eu levei o pessoal do 6º ano para assistir um filme, Krakatoa, Os Últimos Dias. Então, eles não levaram o caderno. Então, eu disse para eles, eu quero que vocês prestem atenção, é um documentário em forma de filme, que eu quero que vocês prestem atenção nos acontecimentos quando o Krakatoa entrou em erupção lá na Indonésia, lá no século XIX, que foi um caos, a quantidade de pessoas que morreram mediante as consequências dessa erupção. Então, eu pedi que eles focassem a atenção, mas eu pedi que eles escrevessem pelo menos o nome do filme. E nós estaríamos na informática para poder assistir esse filme. E aí, depois, essa semana, eu já passei para eles algumas perguntas. Levei eles lá na informática para que eles pudessem pesquisar. Então, se você olhar o caderno do seu menino de geografia naquele dia, só vai estar escrito filme, documentário, em forma de filme, Krakatoa, Os Últimos Dias. Porque eu estou trabalhando agentes externos e internos que transformam e modelam o relevo da superfície terrestre. Mas, por exemplo, nessa semana você já vai ver uma série de exercícios que eu preparei para que eles pudessem pesquisar e responder. Então, não significa que todo dia, mas você vai encontrar ou um exercício, ou um relatório, ou um conteúdo, entendeu? Ou alguma anotação. Então, vai ter alguma coisa. Então, os pais precisam vir à escola e precisam realmente olhar o caderno dos alunos. Como você acha que esse acompanhamento pode fazer uma mudança no aluno? Nossa, total. O menino vai perceber que o pai está preocupadíssimo com ele. Vai perceber, nossa, meu pai está ligado. Meu pai está de olho em mim. Nossa, eu não vou vacilar. Eu não vou vacilar. Porque o meu pai agora está vindo na escola. Porque o meu pai agora está olhando o meu caderno, porque o meu pai agora está conversando com a pedagoga Suzane, está conversando com a coordenadora Eliane, Jusemar, com a Esté. Então, não posso vacilar, porque um vacilo meu pai vai tirar o celular. Um vacilo meu pai não vai me levar para passear no shopping. Um vacilo meu pai não vai comprar aquele tênis que eu queria tanto que ele comprasse, tá? Um vacilo meu pai não vai me levar na praia. Não posso, então eu tenho que ser responsável e focado,
Tá vendo como que as coisas mudam de figura? Porque o menino vai ficar assim, preocupadíssimo. Meu Deus, meu pai, ele vai ler meu caderno hoje. Meu pai vai lá na escola. Ai, 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 o que será que tem anotado de mim lá? Porque tudo que vocês fazem, gente, entendeu? Coisas ilícitas dentro da escola, óbvio, né? Não graves, né? Mas estou matando aula, por exemplo. Saí para ir ao banheiro, mas não voltei. Saí para tomar água, mas eu andei a escola toda. Vocês estão entendendo a gravidade? Eu estou implicando com um colega. Estou implicando com um colega. Tudo isso tem uma consequência, é claro, mas tudo vai estar registradinho lá. Nós registramos tudo que vocês fazem, entendeu? E detalhe, quando vocês acertam, nós elogiamos também. E como nós elogiamos vocês. Às vezes nós nos encontramos no conselho, né? No conselho de classe, numa reunião de professores, como nós elogiamos. Nossa, a Lavínia é maravilhosa, que responsabilidade. O Davi é maravilhoso, o Danilo, o Vitor, o Adria, como o Adria melhorou, caramba. Olha como que o Cauã Cardoso, olha a letra dele, que maravilhosa, a letra do Cauã, tão focada. Nós elogiamos demais vocês. Mas naquilo que vocês pecam, que vocês erram, aí nós fazemos lá a ocorrência e aí nós chamamos o pai, comunicamos a pedagoga, porque a Suzane, ela avalia tudo aquilo que nós planejamos para a aula. Ela conversa muito com a gente, ela dá ideias, ela formula com a gente, ela avalia tudo que nós escrevemos, por exemplo, nas provas, né? Então, é essencial, de fato, assim, esse olhar, um olhar cuidadoso, entendeu? Um olhar cuidadoso da comunidade, da escola, dos pais com vocês. Então, vocês têm lá as ocorrências, não estou falando de vocês, evidentemente, no geral, mas também nos momentos que é vital o elogio, nós o fazemos sempre, gente. E no decorrer de toda a minha história aqui no Maria José, vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que eu mais elogiei os meninos do que eu chamei os pais aqui para poder tecer alguma reclamação, fazer algum questionamento com o pai. Mais elogiei. Porque realmente, assim, essa comunidade mora no meu coração e gente, eu tive alunos maravilhosos. Eu sinto a saudade deles quando eu vejo eles, dentistas, advogados, dentistas, gente, fisioterapeuta, educadores físicos, sério, assim, nutricionistas, engenheiros, uma galera, pastor, vendedor, uma galera, gerente, executivo, gente. É uma emoção tão grande, você vê que o menino começou aqui, mas ele chegou lá. Ele entrou no mercado de trabalho. Glória a Deus, eu fico muito, muito feliz. O que te motiva no dia de hoje trabalhar com educação? Justamente isso. Parabéns, eu amei essa pergunta. Justamente isso, Lavínia. É ver o menino lá no mercado de trabalho. Então, quando eu vejo, por exemplo, olha, eu tenho alunos, Bruno. Bruno hoje é dentista. O Breno, irmão dele, são gêmeos, Bruno e Breno, maravilhosos. O Breno, ele trabalha com prótese dentária, o Bruno é dentista. Então, são gêmeos, um irmão ajuda o outro, eles estão no mercado de trabalho. Formaram a família deles. Gente, Camila, dentista, Tatiane, advogada, Geiciane, gemóloga, tá morando na Irlanda, Tatiane, Geiciane, tô morando na Irlanda, Enaile, a irmã, Laécio, meu querido, Evandro, que eu amei, Indiamara, sabe? Tanta gente boa, passou Esmeralda, William, uma galera boa, sabe? Do bem, cidadão do bem, que formou caráter. A emoção que eu tenho, Léo, Guilherme, Vitor Cardoso, irmão de Cauã Cardoso, gente. Lara, que eu amo de paixão, Lara, entendeu? Então, eu sinto uma emoção e tantos outros alunos maravilhosos que vêm aqui, Manu, Pedro, gente, é uma galera boa, Sheisa,
Vanessa Baldisson, Karina, lá do Fla, o William, sabe? Uma galera bonique, uma galera boa, uma gente bacana, que eles cresceram, tornaram-se grandes homens, grandes mulheres, e hoje estão aí no mercado de trabalho. Joyce, Jeane, meu Deus, que alunos maravilhosos. Então, eu sinto uma alegria. E às vezes, por incrível que pareça, gente, estou eu caminhando na rua, tô em algum lugar, em alguma loja, ali no calçadão, ou tô ali em Jardim da Penha, ou tô no centro de Vitória. Aí o aluno, ei, professora! Ei, professora! Silvia! Ei! Aí eu olho e falo assim, gente, eu não acredito. É você. Que emoção. Eu vou dar um abraço caloroso. Professora, como você tá? Que saudade de você. Às vezes, gente, quantos alunos terminaram o antigo 8ª série, né? Hoje o 9º ano, e eles iam para o ensino médio, eles voltavam na escola para me ver, para conversar comigo. Professor, estou bem com saudade de você. Professora, você é muito exigente. Você é muito exigente, mas professora, como eu gosto de você. Como você agregou na minha vida conhecimento, as nossas conversas. Então, é incrível, gente. Então, assim, é um prazer tão grande ver que esses meninos, os meninos de antigamente, hoje são grandes homens, grandes mulheres, que eles estão inseridos no mercado de trabalho, entendeu? E a vida continuou. Você tá entendendo? Eles foram fortes, foram aguerridos, determinados, não deixaram nada, entendeu? Mesmo com todos os obstáculos. Gente, obstáculo todo mundo tem, eu tive. Professor Emanuel teve, os meus pais, os pais dele, os pais de vocês. As pessoas têm obstáculos, só que a gente tem que ultrapassar esses obstáculos. Eu falo que a gente tem que matar um leão por dia. Porque existem pessoas que querem jogar a gente para baixo. Pessoas que eles dá tapinha nas suas costas, morde e assopra, dá tapinha nas suas costas, mas te apunhala. Então a gente tem que ficar ligado, esperto com essas pessoas, achando que eles são amigos, mas eles não são. Então quando eu vejo que os meus ex-alunos ultrapassaram esses obstáculos, entendeu? Enfrentaram e chegaram no mercado de trabalho, para mim é um grande prazer. Eu fico muito feliz mesmo. Bom, o gestor tem que ser realmente um bom gestor, tem que administrar muito bem a escola, tem que conhecer a lei. Então, assim, eu vejo isso no Assis. Eu confesso, assim, que eu fico admirada com o Assis, que o Assis, ele traz a lei na ponta da língua. O Assis, ele tem ciência do que ele está fazendo, é muito responsável enquanto gestor da escola. A pedagoga, todas as pedagogas que passaram, executaram assim, um grande trabalho, executam um grande trabalho, são muito responsáveis com os alunos e com os professores também, são muito profissionais, os coordenadores também. Então eu vejo assim, muita responsabilidade dentro da escola, muita responsabilidade com a comunidade escolar, com os alunos. Então, assim, um dos motivos também, um outro motivo que me fez ficar aqui foi todos os gestores pelos quais eu passei no decorrer de todos esses anos. Karina, Isabel, o finado Lorival, maravilhoso, saudade do Lorival, sabe? Ele trazia equipe unida, ele foi um grande gestor. Aí nós tivemos o Zé também muito bom, muito responsável, muito agregador. O Assis também, grande profissional, o Assis. Então, isso motivou, além dos alunos e da comunidade, então, os profissionais pelos quais, assim, com os quais eu convivi no decorrer de todos esses anos. Gostaríamos de lhe agradecer por sua disponibilidade e por topar participar do nosso primeiro podcast. Eu que agradeço, obrigada. Foi muito importante para nós te ver, né? Você como nossa primeira convidada. Muito obrigada. Então, novamente, eu agradeço, tá? Vitor, Lavínia, Davi, Adrian, eu agradeço, professor Emanuel, a gentileza de ter lembrado de mim. E eu tô assim, tô feliz, né? De ter participado com vocês. Achei o máximo, gente.
amei assim o ambiente, tudo que vocês construíram. Assim, aí então eu vejo como que quando os profissionais são sérios, a seriedade do profissional. Então ele leva a excelência. Então eu vejo que tem excelência aqui, sabe? Responsabilidade do professor Emanuel. Ai, Emanuel, eu amei, parabéns, tá? Grande profissional você. E obrigada, gente, pelo convite. Para mim foi um grande prazer, tá? Estar aqui conversando com vocês. Obrigada mesmo. Eu tenho uma Valeu. dúvida, só pra terminar. Ai, Mais ai. pra frente você quer, muito mais pra frente, você quer se aposentar da Maria José Costa Moraes? Então, Vitor, não sei, provavelmente, né? Provavelmente. Eu ficarei aqui. Acredito que eu acho que tem mais uns 5 anos ainda de Maria José pela frente, para eu poder me aposentar. E o mais interessante dessa história é que hoje, gente, eu dou aula para os filhos dos meus ex-alunos. Eu acho o máximo. Os meus ex-alunos têm filhos, Thaísa, Carlito, entendeu? A Graziele, a Viviane, Daniele, quer dizer, eu dou aula para Arthur, eu dou aula para Caio Henrique, eu dei aula para um monte, agora me fugiu, me perdoem, mas me fugiu, mas a quantidade de aluno que eu dou aula de ex-alunos meus. E eu acho isso encantador, eu acho isso um barato, muito legal. Eu nem imaginava que isso fosse acontecer, né? Por quê? Porque eu tenho uma história de vida aqui. Aqui eu iniciei e aqui eu estou até hoje. Obrigada. Para você que quer participar do nosso podcast, é só interagir lá no nosso Instagram. @mjcm. Fala, fala.